Bom, nós temos falado sobre a pessoa do Espírito Santo. E esses dias, uma das coisas que o Espírito tem me dito, duas coisas sobretudo que você vai me ver falando muito nesse semestre. A primeira é sobre nós crescermos no nosso nível de desenvolvimento com a presença de Deus, e nós crescermos com o nosso nível de intimidade com Deus, e nós desenvolvermos esse nível. E eu sei que a religião tende a te dizer que o Espírito só pode se manifestar em você se você for bom. A religião tende a querer nos educar para que haja uma transformação de atitude. E aí a religião diz: olha, depois que você mudar suas atitudes, aí o Espírito Santo vai poder se manifestar na sua vida. Então eu mudo pelo meu esforço próprio, e depois que eu mudei pelo meu esforço próprio, agora o Espírito Santo é participante de tudo quanto eu faço. Mas na verdade é o inverso. O Espírito passa a fazer parte da minha vida, e Ele transforma a minha vida. O Espírito passa a fazer parte de mim, e daqui a pouco Ele me constrange a transformação. Por isso eu quero te falar que o primeiro passo de uma vida cristã de intimidade com o Espírito Santo é você inseri-lo. Não interessa como é a sua vida, não interessa os lugares que você vai, não interessa aquilo que você faz, não interessa quais são as suas práticas. Se você escolher primeiro colocar o Espírito Santo, e se você resolver colocá-lo, você vai ver que como consequência, tudo aquilo que não faz parte da identidade de quem Ele é, Ele vai te constranger a ser transformado. Esses dias eu ouvi uma história de constrangimento do Espírito Santo, que eu falei: só o Espírito pode fazer isso. Eu tenho escutado umas histórias loucas. Sexta-feira eu fui almoçar com um pastor amigo. Ele falou: cara, eu estava 2 horas da manhã, uns dias atrás, eu estava em casa, e o Espírito Santo falou: pega o seu carro e dirige sentido Zona Leste. Ele falou que foi para a Zona Leste. Aí quando ele chegou na Zona Leste, o Espírito Santo falou: olha, vai nesse endereço. Ele foi nesse endereço. Vai nesse número. Ele foi no número. Na hora que ele chegou lá, estava tendo uma balada. Era uma balada, era um lugar, uma festa muito doida e tal. E aí Deus falou para esse pastor: aconteceu agora, ele me falando, entra na balada. Ele entrou. Falou: fica naquele canto. Ele ficou. Agora começa a observar. Ele começou a observar. Aí Deus falou: tá vendo aquela moça ali? Se aproxima dela, vai lá. E numa balada, ele falou que se aproximou. A moça já estava meio alegre e tal. Ele se aproximou dela, falou: oi, tudo bem? E ela imaginou obviamente que ele estava querendo alguma coisa, chavecar ela e tal. Ela disse: tudo bem e tal. Aí ela falou para ele: quem é você? Ele falou: sou o seu anjo. Aí ela já achou que era uma cantada mesmo. Aí ele falou, olhou no olho dela e falou: Deus me mandou aqui para te dizer que Ele te ama e que Ele tem assistido você. Aí falou que aquela moça desabou a chorar. Aí ele falou que ficou meio sem entender. E aí eles foram conversar um pouco. Ela falou: sabe o que é? Eu sou pastora, eu morava em outra cidade, meu marido me traiu, eu fiquei profundamente decepcionada, e eu vim para São Paulo. E eu falei: ó, eu vou jogar minha vida e não vale mais a pena e tal. E hoje eu resolvi vir aqui porque eu estava resolvida a curtir a vida. Ele falou: pois bem, o Espírito Santo me mandou aqui para te compartilhar isso. Eu vi outro dia alguém compartilhando uma história, histórias verídicas, do constrangimento do Espírito Santo, porque quando Ele está conosco, Ele nos constrange a toda transformação. E essa história é verídica. Um pastor, depois de muitos anos de ministério, sem ver fruto no seu chamado, sem ver avanço naquilo que ele faz, e eu vi que essa história circulou, ficou muito famosa, eu achei ela muito curiosa. Esse pastor então, ele resolveu, falou: não, eu vou curtir minha vida, eu vou abrir mão de tudo, eu vou curtir minha vida. E ele resolveu então, obstinou seu coração, e se eu não me engano foi numa casa de prostituição, numa casa de show. Ele foi numa casa, e daqui a pouco ele está naquela casa, e uma das moças, não sei se ela trabalhava ali, e daqui a pouco aquela moça vê ele de longe. Aquela moça vem correndo, dá um abraço dele: pastor. Era uma ovelha dele. Ela falou: pastor. E começou a chorar: não acredito que você veio aqui me buscar.
pastor, não acredito que você veio aqui nesse lugar me buscar. E o pastor tinha definido no seu coração: eu nunca mais vou ser pastor, nunca mais quero nada de igreja. Olha como o Espírito Santo tem poder de constranger um homem. Olha como o Espírito Santo tem poder de constranger os nossos corações. Eu estou te falando de histórias, que aí a gente começa a andar com gente íntima do Espírito Santo também, a gente começa a ouvir umas loucuras das pessoas. Eu fui pregar numa igreja, eu estava tomando banho 2 dias antes. Deus falou: ó, é o seguinte, a Bruna tinha falado, você leva meus livros para lá? Eu falei: levo, que eu ia pregar para jovens. Deus falou o seguinte: a hora que você apresentar os livros, dá um livro para alguém. Eu falei: tudo bem, vou dar um livro para alguém. A hora que você estiver lá apresentando, eu tomando banho, conversando com o Espírito Santo, ela tinha me falado que era para me levar um livro. Daí o Espírito Santo falou para mim: olha, mas não é para qualquer pessoa. Tem uma moça lá que ela foi marcada profundamente quando ela tinha 8 anos de idade, e é essa moça que você vai entregar o livro. E aí quando o Espírito te traz palavras, você fala: meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso? E se não tiver ninguém que tem 8 anos de idade, que foi marcado quando tinha 8 anos de idade? E aí eu estava lá, quando eu cheguei lá, o Espírito começou a falar a palavra de novo: ó, o livro é para a moça. A hora que você pegar os livros, lembra da moça de 8 anos de idade. E eu relutando, falei: não, Espírito Santo, não vou falar isso. E o Espírito falando, e daqui a pouco não teve jeito, eu falei. E aí veio uma moça, e certamente ela recebeu cura, porque o Espírito não teria me falado, o Espírito não teria movido, se o Espírito não quisesse a curar. O Espírito me levou lá, e Ele disse: eu estou te levando, e uma das coisas que eu estou te levando é para curar uma moça de uma marca quando ela tinha 8 anos de idade. E aí a gente vai vendo as santas loucuras de Deus quando nós somos conduzidos pelo Espírito. E nós temos falado então sobre se relacionar com o Espírito como uma pessoa, a sua essência, no intuito de compreender aquilo que motiva o Espírito, um conhecimento maior do que alegra ele, um conhecimento maior daquilo que o entristece, os seus objetivos, as suas ambições, aquilo que ele deseja, porque isso vai nos dar uma maior compreensão para crescer no nível de revelação de quem ele é. E quando nós nos relacionamos com ele como uma pessoa, agora nós queremos descobrir o que é importante para ele. Agora eu não quero mais ir só num lugar, eu quero ir num lugar para fazer aquilo que ele quer que eu faça. E aí eu quero te falar algo: tudo aquilo que você tem feito é coordenado pelo Espírito. O local que você trabalha porque foi o Espírito que permitiu que você esteja lá. Então eu quero te falar, existe alguma coisa de especial nisso. A família que você nasceu porque o Espírito permitiu que você nascesse. Tem algo de especial nisso. E aí na célula a gente estava compartilhando sobre isso. E quinta-feira foi um dia difícil para mim, porque eu fiquei alguns dias longe da célula. E semana passada, que era para mim voltar para a célula, eu estava em viagem. Então os irmãos realizaram a célula na casa do Israel, um outro irmão da célula. E aí nós estávamos compartilhando na célula. Na quinta, quando voltou, os irmãos sabem, eu falei aqui para o Espírito. Eu falei: Espírito, eu não moro nesse condomínio à toa. Meu condomínio é enorme. Eu não moro aqui à toa. Tem alguma coisa envolvida nisso aqui. Tem algo aqui. E aí um dia eu estava entrando no meu condomínio. Você tem que passar por uma cancela para entrar. Você entra assim numa parte, e depois você entra numa cancela onde você vê todo o condomínio, nessa parte antes de entrar na cancela. E aí eu vendo aquilo, o Espírito falou: você está aqui porque eu te coloquei aqui, porque eu quero alcançar esse condomínio. Mas eu sei que quando você olha, você fala: nossa, o pastor é mais ousado que eu, o pastor é mais corajoso que eu, ele é mais santo que eu, a família dele é melhor que a minha. Oh, irmãos, vou te falar que não é mesmo. Eu tenho lá meus problemas. Foi até engraçado, essa semana eu fui atender um casal aqui da igreja, e minha esposa ama que eu falo no celular quando ela está falando comigo. Mas tocou o celular, era um pastor e eu precisava de atender. E aí eu atendi. E aí eu vim o caminho todo falando com ele, e ela estava querendo falar comigo, e ela ficava me cutucando para me desligar, e eu falava para ela que não tinha jeito de eu desligar. E eu fui falando, e quando chegou aqui, eu desci do carro, aí que eu consegui desligar. E o prédio estava todo escuro assim, e aí ela queria me advertir. E aí foi engraçado, porque a gente entrou por aquela porta ali, ela começou a me advertir e tal, e falando um monte para mim. Daqui a pouco, quando a gente olha, os irmãos que eu ia atender estavam sentados aqui no púlpito no escuro.
Ela olhou para mim, eu olhei para ela, falei, os irmãos vão saber que você briga comigo agora. Mas eu sei que você acha que tem algo especial. Não, pastor fulano tem algo especial. O casamento dele, irmãos, eu quero te falar, se isso não tem no seu casamento, infelizmente às vezes tem no meu. Às vezes eu faço alguma coisa que a minha esposa não gosta, ela faz. Vivemos em completa harmonia, é uma bênção. E até essas crises aí, elas são crises positivas, né? Para a gente crescer e melhorar. E aí Deus falou isso para mim do condomínio, eu fiquei semanas longe da célula, mas eu tinha essa palavra do Espírito. Mas é você que alimenta. E nós vamos falar sobre esse companheirismo do Espírito. Você tem o poder de dar liberdade e vazão para Ele, para que palavras cresçam. Ou você tem o poder também de fazer com que essas palavras, elas sejam abafadas. Eu sei que você já recebeu muitas palavras de Deus, mas dentro de você existe um altar. Dentro de você tem uma fogueira. E tem coisas que você coloca dentro de você que elas vão alimentar o fogo. Mas tem coisas que você coloca dentro de você que vão apagar o fogo. Por isso nós precisamos de aprender a alimentar o nosso espírito, porque o Espírito Santo, ele é um espírito. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais sensível nós estamos dele. E aí eu tenho orado pelo meu condomínio, os irmãos lembram, em dezembro eu fui, bati na porta do meu vizinho, entreguei para ele um chocolate, mas ficou naquilo. E o outro vizinho, eu não encontrei uma circunstância, fui viajar e tudo mais, voltei, não tinha entregado, deixei lá, o chocolate estava quase vencendo. E aí, quando voltei para a célula, era umas 7 horas, eu comecei a ficar pesaroso, cheguei em casa, minha esposa estava terminando de arrumar a casa. Falei, poxa Deus, eu estou clamando por esse condomínio, mas irmãos, não tem nada de especial, eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu tenho às vezes, né? Às vezes a gente se sente tímido, não sabe por onde chegar, e a gente cria um monte de restrição, barreira. Mas eu falei, eu sou um ministro da nova aliança, eu sou um ministro de Deus, eu fui chamado por Deus, eu posso ter a ousadia de Deus. E aí eu falei para minha esposa, dá esse chocolate que hoje eu vou levar no vizinho. Peguei o chocolate, peguei o lixo para jogar fora, e aí fui lá, bati na porta do vizinho, entreguei para ele, falei, está aqui um chocolate que eu comprei para você, e comprei também um chocolate para cada um dos seus filhos, e eu quero te entregar esse chocolate, dizer que é especial morar do seu lado e tal. Ele foi super receptivo, falou, entra em casa e tal, e acabei falando, não consigo, eu vou jogar o lixo, e dei tchau para ele. E aí, há 2 semanas atrás, tem um vizinho de vaga que eu tenho falado com ele e tal, eu tenho me aproximado dele, e esses dias eu falei para ele que eu era pastor. Falei, eu acho que assim é uma oportunidade, eu falar que eu sou evangélico, eu sou pastor. Perguntei o que ele fazia para falar o que eu fazia. Eu falei, sou pastor. Ele falou, que legal e tal. E aí, na hora que eu peguei o lixo, saí do vizinho, eu me deparo com esse casal. E ele me tratou com uma simpatia, ele e a esposa, parecia que a gente se conhecia há uns 20 anos. Aí na hora de dar tchau, ele falou, tchau pastor. Eu falei, ele já está profetizando que eu sou pastor dele, já está declarando. Na hora de dar tchau, ele falou, tchau pastor. Eu falei, está declarando. Aí eu fiquei empolgado demais, né irmãos, que eu estava meio cabisbaixo, falei, Espírito move. Aí já fiquei empolgado, porque o vizinho me tratou bem, o outro me deu tchau pastor, olha que coisa linda, poderoso isso. E aí eu subi, estava contando para minha esposa, todo motivado isso, que o Espírito estava movendo para a gente ganhar um condomínio. Quando eu estou contando para ela, todo motivado, toca a campainha. Aí eu já senti no meu espírito, ninguém toca a campainha sem tocar o interfone antes. Falei, alguma coisa. Aí fui lá atender, era a minha vizinha que eu dei o chocolate antes do Natal. Ela falou, sabe Daniel, a gente foi viajar lá para Porto de Galinhas, e a gente lembrou de vocês, a gente trouxe uma lembrancinha para vocês também, e me deu uma galinha, que ela estava em Porto de Galinhas. E aí, ela me deu uma galinhazinha, e aí eu falei para minha esposa, está vendo? Eles já estão lembrando de nós já estamos fazendo parte. Eu vou conquistar o meu condomínio, porque o Espírito habita em mim. E eu quero te falar, você pode caminhar. Talvez você fale, pastor, mas esse negócio de pegar o carro 2 horas da manhã é para alguém muito especial. Não é. Pastor, esse negócio de conquistar o condomínio é para alguém muito especial. Não é. Aí eu fui falar isso, aí o pastor Ronaldo, os irmãos conhecem o pastor Ronaldo, ele falou, lá na minha célula eu já tenho 2 casas, comecei na minha casa, ganhei toda a vizinhança, eu já tenho 2 células dentro do meu condomínio. Eu falei, eu tenho pedido para Deus 10 células dentro do meu condomínio. Então tem, não é só para o pastor Ronaldo não, eu sei que ele é ousado demais, eu sei que ele é capacitado demais, eu sei que ele é homem de Deus demais, mas eu também sou, mesmo com a minha timidez, mesmo com os meus medos, mesmo com os meus receios, o Espírito habita em mim, e toda a ousadia que eu preciso está
dentro de mim. Quero te dizer, o Espírito de Deus é uma pessoa, Ele habita em você tem todas as qualificações, toda a ousadia para o cumprimento do propósito de Deus. O Espírito então, ele é responsável pelo contato conosco, por isso nós temos a necessidade de crer que Ele está em nós. Você precisa de crer que Ele está em você. É por isso que é uma ofensa chamar isso aqui de igreja. Isso aqui é o prédio da igreja, porque o Espírito, esse não é mais o local de habitação dele. Nós somos um local de habitação do Espírito Santo. E Jesus, ele faz uma declaração chocante acerca do Espírito Santo. Eu estou compartilhando com você sobre a comunhão do Espírito Santo. Jesus faz uma declaração chocante lá em João capítulo 16, verso 7. João capítulo 16, verso 7. Jesus faz uma declaração acerca do Espírito Santo. Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus está dizendo aos discípulos, Jesus foi aquele que revelou os mistérios, Jesus era a personificação de Deus, mas olha o que Jesus está dizendo aos discípulos: se eu não for, Ele não virá. Jesus, aquele que possuía tudo, ele de alguma forma tenta convencer os seus seguidores mais próximos de que o Espírito Santo seria o melhor companheiro para eles e para gerações futuras. É por isso que Jesus disse, em face dos discípulos desesperados que ele ficasse, ele diz: se eu não for, o Espírito não vem. Em outras palavras, ele está dizendo: eu enviarei alguém para estar convosco, e que vai ser, se você me permitiu a palavra aqui, esse parênteses, que vai ser alguém que vai operar com mais eficácia, porque Jesus disse aos discípulos: eu estou convosco, mas Ele estará em vós. Você consegue entender a diferença? Jesus disse: eu estou convosco, eu participo das coisas convosco, mas o Espírito que eu enviarei, Ele não estará convosco, Ele estará em vós. Emanuel é Deus conosco, é Deus entre nós, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Por isso Jesus está mostrando aos discípulos a importância sobre o Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, vamos falar um pouco sobre essa comunhão com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Coríntios, no capítulo 13. Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, perdoe, 2 Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Isso é peculiar a todos nós ouvir. Normalmente nos cultos, como que os pastores despedem a igreja? Que a graça de Jesus, diga graça de Jesus, o amor de Deus, diga amor de Deus, e a comunhão do Espírito, diga comunhão do Espírito, esteja conosco. Paulo, ele ressalta aqui, e ele ressalta aquilo que mais destaca em cada uma das pessoas da Trindade. Ele diz: olha, que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito. Aqui ele está destacando a característica principal de cada uma das pessoas da Trindade. Nós falamos sobre a Trindade na semana passada. E então Paulo fala sobre a graça de Jesus. Qual é a graça de Jesus, pastor? A graça de Jesus é a graça pela qual nós somos reconciliados com Deus.
E eu sei que você tem a tendência de achar que a nossa reconciliação com Deus foi de graça, mas não foi. Para que você estivesse reconciliado com Deus, foi pago o maior preço do universo. A dívida mais cara que já foi paga em toda a história, não foi com um banco. A dívida mais cara que foi paga em todo o universo, não foi um país quitando uma dívida de um sistema econômico, ou a dívida mais cara que foi feita até hoje, não foi o nosso atual governo que fez. A dívida mais cara que já foi produzida até hoje, foi a dívida que o homem tinha para com Deus. E por isso que a Bíblia fala sobre a graça de Jesus, porque você tende a acreditar que, não, eu fui reconciliado com Deus de graça. Não, a maior dívida que foi paga foi a sua reconciliação com Deus. Mas nessa dívida não houve participação nenhuma sua no pagamento. A maior dívida que já existiu foi a dívida para reconciliar o homem com Deus. Mas foi a dívida também que você não teve que colocar a mão no bolso em nenhum momento. Você não teve que fazer nada para pagar essa dívida. Mas nós precisamos tomar um cuidado. Não é porque você não participou do pagamento dessa dívida que ela não custou caro. A grande revelação do Evangelho é saber que você tinha a maior dívida, e que essa foi a maior dívida, e que a graça de Jesus, ela pagou a dívida no seu lugar. Não é que a sua dívida não foi paga, sua dívida custou um preço, mas alguém resolveu pagar por você. E aí quando nós temos compreensão disso, alarga a nossa compreensão para entender que nós tínhamos uma dívida diante de Deus. É por isso que Jesus, quando está na cruz, o que ele declara? Tetelestai, está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? A dívida do homem para com Deus foi quitada. Mas a graça de Jesus, e aí nós falamos sobre o amor de Deus, e nós temos dito que o sonho de redenção do homem não foi da pessoa do Espírito Santo, e nem foi um plano de Jesus. Não foi nem o Espírito Santo e nem Jesus que desejaram redimir o homem, mas foi o Pai. E por isso que Jesus clama ao Pai e fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando da cruz, porque o desejo de salvar o homem foi através do amor de Deus. E é por isso que Paulo fala sobre o amor de Deus. E essas são as 3 bases de revelação que você precisa caminhar. A graça vai te introduzir na revelação do amor, e o amor vai te introduzir na revelação da terceira coisa. A Bíblia diz: a graça de Jesus. Quando você tem revelação da graça de Jesus, ela vai te dar clareza do amor de Deus Pai. E quando você tem clareza do amor de Deus Pai, você vai mergulhar na revelação da comunhão do Espírito Santo. Por isso é um processo contínuo de revelação. Você tem a revelação da graça. A revelação da graça te introduz na revelação do amor, e a revelação do amor te introduz na revelação da comunhão com o Espírito Santo. E essas são as 3 características da divindade, as 3 manifestações e as 3 revelações. É por isso que nós temos falado muito sobre a graça, porque não consegue receber do amor quem não tem a graça, e não consegue receber da comunhão quem não tem o amor. É por isso que nós somos uma igreja, nós pregamos a graça de Deus. Havia uma dívida, mas ela já foi paga. E é por isso que nós podemos mergulhar no amor e por consequência na comunhão. E Paulo diz então: e que a comunhão do Espírito esteja convosco. E nós vamos falar um pouco sobre essa comunhão. O que comunhão no Espírito significa? No original, comunhão no Espírito é koinonia, o significado original de comunhão. E Paulo está dizendo que a comunhão do Espírito esteja convosco. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: que a comunhão do Espírito esteja convosco. Olha o significado de comunhão. Comunhão no original é koinonia. Koinonia significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Comunhão, primeiro, é companheirismo. Paulo está dizendo que o companheirismo do Espírito Santo esteja convosco. Quando nós falamos de todos os aspectos da comunhão, só é possível ter comunhão com uma pessoa. Quando Paulo está dizendo sobre amizade, sobre comunicação, sobre intimidade, sobre compartilhamento, isso só pode ser feito com uma pessoa. Você só pode ser amigo de uma pessoa, você só pode compartilhar com uma pessoa. E comunhão, então, comunhão significa companheirismo.
Companheirismo no dicionário é um relacionamento amigável, amizade, é compartilhar algo junto. Companheirismo é um compartilhar de nossas vidas. Quando nós temos companheirismo com o Espírito Santo, e é isso que Paulo está dizendo, que a koinonia do Espírito, que o companheirismo, quando nós temos companheirismo com o Espírito, nós passamos a discernir a voz dele, nós o incluímos em tudo que nós fazemos, e nós passamos a ouvir a sua voz, porque é um compartilhamento, é um companheirismo, e nós ouvimos a voz dele. E se existe algo que é importante para nós, é ouvir a voz de Deus, porque o mundo tem muitas vozes, o mundo tem muitas vozes dizendo, tem a voz do nosso ego, o mundo tem a voz do medo, dentro de nós existe a voz do diabo nos falando as coisas, existe a voz das circunstâncias, e quando nós caminhamos com o Espírito em comunhão, que é companheirismo, você passa a discernir a voz dele. Os irmãos estão todo domingo aqui ouvindo a minha voz. Eu posso pegar 10 CDs de pastores diferentes, eu posso colocar um a um para você. Eu tenho dúvida nenhuma que a hora que você ouvir a minha voz, você vai falar, essa é a voz do pastor, os outros não são os meus pastores, essa é a voz do meu pastor. Por quê? Porque existe um companheirismo. Se você ouvir a voz do seu marido ou do seu filho, é impressionante, mãe, porque para mim choro de criança, todos são iguais. Mas quando está um monte de criança chorando, a Bruna é assim, tem um monte de criança chorando, mas daqui a pouco chora a Chloe, ela já levanta, ela sabe qual é o choro da Chloe. Sabe por quê? Isso fala de um companheirismo, fala de uma sensibilidade a ouvir a voz. E aí, quando nós crescemos na comunhão com o Espírito, nós crescemos no companheirismo. E é por isso que esses irmãos doidos, Deus fala para ele 2 horas da manhã, levanta e vai lá. E o irmão levanta e vai lá. Nós estávamos com o pastor nesse final de semana, ele estava compartilhando conosco que nesse companheirismo do Espírito, ele foi passar no lugar, viu um mendigo ali, e Deus falou para ele, e ele foi passando, volta lá e pergunta, o mendigo estava lendo a Bíblia, pergunta o que ele está lendo. E aí ele falou, não vou voltar, e aquela coisa com o Espírito, eu não vou voltar. E o Espírito falou, volta e pergunta o que ele está lendo. E ele ficou naquela, não vou voltar. E o Espírito falou, volta e tal. E ele resolveu voltar. Ele perguntou para o mendigo, o que você está lendo? O mendigo falou, estou lendo Isaías 53. Ele falou, você está entendendo o que você está lendo? O mendigo falou, não estou entendendo nada. Ele falou, então tá bom, então vou ensinar para você. Ele teve uma experiência semelhante à de Felipe com o eunuco. Ele falou, vou explicar para você o que está escrito. Explicou para ele o que estava escrito, fez o apelo. E aí ele estava com a carteira no bolso, tinha 100 reais dentro da carteira. Aí o Espírito falou para ele, esses 100 reais estão dentro do seu bolso, é para o mendigo, dá para ele. Aí ele falou para o mendigo, espera só um pouquinho, eu vou trocar meu dinheiro na padaria e eu já volto aqui para te dar um trocado. E aí quando ele estava no caminho, o Espírito falou, eu quero que você dê os 100. Aí foi que chegou lá, ele relutou, porque estava passando uma dificuldade financeira. E ele estava falando com o Espírito, que os filhos ainda não tinham escola, e ele estava incomodado, e por isso que ele não queria voltar, porque ele estava meio angustiado. Ele falou, que falar com o mendigo o quê? E ele deu 100 reais sem poder. Aí ele falou que virou as costas, continuou andando. Ele falou que andou mais um pouco. Na hora que ele foi virar para entrar no lugar que ele precisava de entrar, ele falou que era um quarteirão muito grande, e todo fechado. Ele falou que a hora que ele virou para trás, não tinha mais ninguém lá. E o irmão contando isso debaixo de temor de Deus. E aí ele falou que no mesmo dia, depois de alguns minutos, ele recebeu uma ligação que ele estava esperando, e alguém disse, os seus 3 filhos estão matriculados. Companheirismo. Companheirismo é a gente passar a discernir a voz do Espírito. Companheirismo é a disposição de calar as nossas vozes e passar a ouvir a voz do Espírito. Então comunhão significa companheirismo. Comunhão significa também parceria. Outra palavra que descreve koinonia, outra palavra que se refere a como andar com o Espírito em comunhão, é parceria. Nós vemos um exemplo de parceria lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 6 e 7. A Bíblia diz, e fazendo assim, Lucas capítulo 5, versos 6 e 7, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem
ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A Bíblia diz que eles recebem essa palavra e agora eles colhem uma grande quantidade de peixe, a rede estava se rompendo, e aí a Bíblia diz que eles fazem algo. Aqui, quando a Bíblia diz que eles fazem sinal aos companheiros, companheiros aqui no original é koinonia. A Bíblia diz que eles fazem sinal aos companheiros, por isso comunhão significa parceria. Eles então fazem sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem os ajudar, e encheram ambos os barcos. Então a palavra grega para companheiros, que diz aqui em Lucas 5, é definida como parceiro, companheiro de trabalho. Comunhão com o Espírito, em primeiro lugar, significa esse companheirismo, de saber ouvir a voz dele. Mas comunhão no Espírito também é entender que uma boa parceria, ela requer tanto comunicação quanto ação. A Bíblia diz que eles estavam precisando de ajuda, então eles pedem aos seus companheiros. Então, para que haja companheirismo, para que haja parceria, comunhão no Espírito é parceria, é necessário que haja um pedido. A Bíblia diz que eles pedem ajuda. Uma boa parceria, ela requer comunicação e ação. O Espírito, ele é nosso parceiro na edificação de tudo que nós fazemos. Olha o que Paulo fala sobre essa parceria lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Há uma tradução que diz: somos companheiros de trabalho para Deus e com Deus. Uma boa parceria é saber que há coisas que faço que competem a mim, e há outras coisas que competem ao meu parceiro de trabalho. Viver com o Espírito Santo é viver em uma parceria. Tudo que você vai fazer, você pode ter um parceiro. E ter um parceiro é saber que eu não faço tudo, mas eu também não deixo de fazer. Ter um parceiro é saber que eu não edifico tudo sozinho, porque senão não teria sentido ter um parceiro. Mas é saber também que ele não faz tudo sozinho. Ter um parceiro é saber que há um companheirismo. É engraçado que eu vejo esse menino sempre, o Evandro, cuidando da área de mídia da igreja. O Evandro é nosso pastor de mídia, e sempre eles elaborando vídeos. E é engraçado que um vídeo só pode sair quando há parceria. Porque se alguém não pensar o vídeo e colocar ele lá no papel, se alguém não colocar o vídeo no papel e escrever, não resolve ter alguém que vai filmar. Você entende que é um companheirismo? E aí, se quem vai escrever não escrever, quem vai filmar não pode filmar, e quem vai atuar não pode atuar, porque existe um companheirismo. Você é companheiro de trabalho do Espírito Santo. E quando você é companheiro de trabalho do Espírito Santo, eu te digo, ele acredita em você como cooperador de Deus. Ele investe em você como um cooperador de Deus. É por isso que não entre em nada, não vá a lugar nenhum, se o Espírito não estiver em parceria com você. Tem muita gente que entra nas coisas, depois ele quer orar, pedindo a bênção de Deus. Você precisa de orar perguntando se aquela é a vontade de Deus. Tem gente que resolve casar e depois vai orar. Tem gente que resolve abrir uma empresa e depois vai orar. Tem gente que resolve entrar no emprego e depois vai orar. Mas você tem um parceiro de trabalho. É um parceiro. Ele faz toda boa obra. Na verdade, eu acho que nessa parceria nós só ficamos com a parte do desfrute mesmo, com a parte de crer e descansar. Mas é uma santa parceria. Na edificação das nossas células, é uma santa parceria. Há uma parceria do Espírito conosco. No seu trabalho, você que vai fazer, e nesses dias vai sair do papel. Nós já estamos fechando o hotel, e uma vez por mês nós vamos nos reunir com os empresários, com os autônomos da nossa igreja. Então, essa reunião, nós estamos só fechando para bater o martelo. Um grupo de irmãos vão me ajudar nisso. E eu vi o testemunho de um irmão que ele precisava de entregar um projeto. E esse projeto era muito difícil de
fazer, eu estou dizendo que o Espírito Santo é o seu parceiro. Esse irmão estava dizendo que ele sentou várias vezes para desenvolver esse projeto e ele não conseguia desenvolver o projeto. Sabe aquela coisa que você senta para fazer, você perde a vontade de fazer, você perde a inspiração para fazer, e ele não conseguia fazer. Ele falou que sentou algumas vezes e ele não conseguia fazer. Aí ele disse que um dia ele foi para o escritório, ele entrou no escritório, ele sentou na frente do computador e ele disse: Espírito Santo, tu estás aqui, vem agora e me traz toda a inspiração. Vem agora, porque o Senhor é meu parceiro de trabalho. Tem uma parceria entre mim e ti. Ele disse que então ele começou a digitar, ao passo que ele percebeu que era o Espírito como companheiro que estava ali, ajudando ele, dando toda a criatividade. Ele percebeu que a coisa ia fluir. Ele falou que foi lá, trancou a porta do escritório, falou para a secretária: olha, eu não atendo ninguém hoje. E ele disse que voltou e que ele digitou, se eu não me engano, 8 horas seguidas sem parar. Falou que a hora que ele mostrou o projeto para um amigo de trabalho, o amigo de trabalho orou. Sabe por quê? Porque você é parceiro do Espírito Santo. No seu trabalho você é parceiro do Espírito Santo. Na sua célula você é parceiro do Espírito Santo. Nós temos um casal nesse semestre que foi ganho porque uma irmã ouviu a voz do Espírito Santo e falou: desce lá no seu vizinho de baixo, bate na porta dele e abraça. Na verdade, uma irmã, abraça ela. E a irmã não entendeu muito bem, mas ela entendeu: peraí, o Espírito Santo é meu parceiro. Nós temos uma obra, nós trabalhamos juntos. Eu sou cooperador de Cristo. A irmã desceu, foi lá, abraçou. Sabe o que aconteceu? Esse casal depois foi para o encontro e hoje estão no nosso meio, porque alguém entendeu que essa irmã entendeu que ela é parceira do Espírito Santo. Esse irmão falou que depois de escrever por 8 horas, ele deu na mão de alguns amigos. Eles olharam e falaram: jamais a diretoria da empresa vai aceitar esse projeto. Ele disse que era um projeto muito grandioso. Ele falou: jamais vão aceitar esse projeto. Vão pegar esse projeto e vão devolver esse projeto. Ele falou: mas eu não me contentei com não, eu não me contentei com balde de água fria, porque eu tinha percebido que o Espírito Santo em parceria comigo tinha feito. Ele disse então que ele levou, chegou na mão da diretoria da empresa. E aí ele disse que depois de alguns dias o diretor da empresa chamou ele, olhou para ele e disse: você é um funcionário fantástico. Tudo que está aqui está 100% aprovado. E aí o diretor da empresa disse para ele: você viu o projeto dos japoneses, da nossa filial do Japão? Ele falou: não. Ele falou: porque eles acabaram de soltar um projeto, e o projeto deles contempla exatamente as mesmas coisas que você colocou no seu projeto. O Espírito Santo, ele é seu parceiro. Comunhão significa parceria. Em tudo que você for fazer, não aceite não tê-lo como parceiro. Pastor, eu sou um ótimo profissional, mas quero te falar, quando um ótimo profissional se une à parceria do Espírito Santo, ele se torna algo sobrenatural. Pastor, eu sou um ótimo líder, mas quero te dizer, quando um bom líder se une à parceria do Espírito Santo, ele se torna um líder sobrenatural. Pastor, eu sou um marido demais, fantástico, mas quando um bom marido se une à parceria do Espírito Santo, aquilo se torna algo sobrenatural. Comunhão então é companheirismo, comunhão é parceria com o Espírito, comunhão é associação mútua íntima, é intimidade de ambas as partes. Quando nós falamos de associação mútua, é um desenvolvimento de relacionamento tão profundo, que não se imagina mais agora um sem o outro. Associação mútua é uma intimidade tão profunda. Você sabe, a intimidade que o marido tem com uma esposa não se compara à intimidade que um homem pode ter com o Espírito de Deus. Mas há uma associação mútua tão profunda no casamento, que quando nós vemos o marido sem a esposa, normalmente qual que é a primeira pergunta que é feita para ele? Cadê sua esposa? Quando nós vamos nos referir a alguém, há uma associação mútua tão profunda, que quando eu me refiro ao Marco, como que eu falo? É o Marco da Ellen. Não tem jeito. Você falar o Marco, alguém te fala Marco, é o Marco da Ellen. Sabe quem é? Ah, o Marco da Ellen. Se você for falar da Ellen, você vai falar a Ellen. A Ellen é a Ellen do Marco. Você sabe quem é a Ellen do Marco? Ah, sei. Normalmente quando se casa, porque isso é algo espiritual. Porque toda associação mútua profunda vai produzir isso.
É por isso que quando você é íntimo do Espírito Santo, a associação mútua profunda é isso. Você não consegue enxergar um sem o outro, parece estar incompleto. Quando você vê o marido sem a esposa, parece que ele está incompleto. A esposa sem o marido, parece que ele está incompleto. E aí, isso é associação mútua profunda. Você já não consegue imaginar um sem o outro. Associação mútua profunda é igual dupla sertaneja. Você fala o primeiro nome, você tem que falar o segundo. Você não consegue imaginar um sem o outro. E agora, quando nós vivemos esse santo companheirismo com o Espírito, a hora que falam de você, também falam do Espírito Santo. A hora que se referem a você, se referem também ao Espírito Santo. Olha que algo profundo. Quem é? É o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo, é aquele Espírito poderoso, é o Deus residente do André, é desse que a gente está falando. Ou é o André, aquele rapaz cheio do Espírito Santo, é aquele que expressa o Espírito Santo. Isso é uma associação mútua profunda. Já não dá mais para separar um do outro, já não dá mais para ver um sem o outro. Um completa totalmente o outro. Andar em comunhão com o Espírito Santo é uma associação mútua profunda. E eu te pergunto, como que as pessoas te conhecem? Será que isso faz parte da sua identidade? Será que essa associação mútua profunda faz parte da sua identidade, quem você é? Nós estávamos esse final de semana lá no encontro de pastores, de sábado para o domingo. Nós fomos dormir, a reunião acabou umas 11 horas, nós fomos dormir 4 horas da manhã. Um pastor que está se associando ao nosso meio, irmãos, nós estávamos com 52 pastores lá, pensa numa coisa linda. Os irmãos compartilhando, irmãos que a maioria de vocês nunca viram, obviamente, né? Estava lá eu, Marco, pastor Gustavo, pastor André, nós estávamos lá. E aí, o irmão tão apaixonado por Deus, no final a gente começou a conversar, e a conversa começou a fluir, e esse irmão foi falando de experiência. Daqui a pouco a gente puxou a cadeira, sentou, daqui a pouco o outro pegou o violão, daqui a pouco esse irmão falando de experiência. Irmãos, eu tive assim poucas experiências, estar com alguém que exala tanto Jesus quanto aquele irmão. O irmão exalava Jesus. O André, para vocês terem uma ideia, o pastor André tirou uma foto da reunião, que ele queria ver se o irmão ia sair na foto, que ele foi, esse irmão deve ser um anjo. Eu não estou exagerando não. O ambiente de glória estava tão palpável, e nós ficamos ali envolvidos naquele ambiente, irmãos, de glória. Certamente o André concorda comigo. Eu estive poucas vezes com o irmão que expressasse tanto a santidade de Jesus, a pureza de Jesus, a simplicidade. Ele começou a falar dos alvos dele, irmãos. Ele começou a falar da reforma do prédio dele. Eu falei, uau. Ele começou a falar de coisas. Esse irmão tem uma das igrejas mais bonitas em estrutura de prédio do Brasil, a igreja dele. É uma referência do país. E ele começou falando como que era, como que ele fez. Ele falou, eu tinha 3 mil reais na conta para reformar o prédio. Eu nem vou te falar quanto foi essa reforma, uma reforma milionária. O negócio ficou sobrenatural. Esse irmão começou a falar das renúncias dele, como que foi a renúncia dele de vir para o ministério, de abrir mão da empresa, e aquilo exalando Jesus. Sabe por quê? E aí quando eu penso nesse irmão agora, sabe como é que eu penso nele? Não tem como separar ele e essa essência que vive nele. Quando eu penso nele agora, todas as vezes que eu for falar desse irmão, eu falei para ele, você vai lá na nossa igreja ministrar um dia, você tem que ir lá na nossa igreja, você tem que ir lá compartilhar um pouco disso conosco. E quando eu penso nesse irmão, não tem como separar uma coisa da outra. Quando eu penso nele, eu penso na pureza de Jesus, eu penso na beleza de Jesus. E sabe quem tem o poder de manifestar Jesus através de nós? O Espírito Santo. Sabe quem tem o poder de nos fazer parecido com Jesus? O Espírito Santo. E sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Sermos iguais a Jesus. Mas só há uma pessoa que pode transformar o nosso caráter, a nossa essência, para nos fazer parecidos com Jesus. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. Comunhão, e para nós encerrarmos, significa intimidade. A melhor definição para koinonia, comunhão, que no original grego é koinonia, e a melhor definição para koinonia é intimidade. Comunhão no Espírito é intimidade no Espírito. A intimidade, ela vai ao profundo dos pensamentos, dos segredos, dos desejos do coração. Houveram homens da Bíblia tão íntimos de Deus. A Bíblia diz que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus disse, antes de destruir Sodoma e Gomorra, eu preciso de bater um papo com Abraão. Eu preciso de ouvir a opinião de Abraão.
Irmão, já pensou que loucura? O próprio Deus. E aí você acha que isso é coisa da Bíblia? Não, isso é coisa para mim e para você desfrutar. A Bíblia diz que Deus falou: eu vou matar esse povo no deserto. E aí Deus disse: não, mas peraí, eu tenho que consultar Moisés antes. Tenho que ouvir o que Moisés pensa disso. Os apóstolos da igreja primitiva, eles dizem: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Sabe o que eles estavam falando? De uma intimidade tão profunda, que havia um compartilhamento tão profundo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha que profundo poder dizer isso. Intimidade fala, a comunhão por meio da intimidade fala de um relacionamento íntimo. Intimidade é quando estar com Ele saiu do nível da obrigação. Intimidade é quando eu paro de buscá-lo tão somente por uma obrigação ou por um sistema, ainda que é muito importante a disciplina espiritual, mas intimidade é quando nós entramos numa atmosfera de vida, que nós estamos completamente envolvidos, aquilo faz parte da nossa essência, aquilo faz parte de quem nós somos, aquilo faz parte do que é o melhor para nós. Isso é intimidade. Intimidade é quando você pode desfrutar dele e ele pode desfrutar de você. Mas sabe o que é interessante de intimidade? Ninguém tem intimidade em público. Íntimo já fala de algo secreto. Ninguém pratica nada que é íntimo em público. Ninguém expõe intimidades em público. Ninguém faz nada que seja íntimo em público. Ainda que com o Espírito Santo nós manifestamos a nossa intimidade em público, porque quando nós nos reunimos nós tornamos uma só igreja, e uma só igreja se relacionando com um só Espírito. Por isso nós nos relacionamos com intimidade. Mas intimidade fala de algo secreto. Intimidade fala de desfrutar de algo profundo. Eu quero te dizer, talvez você diga: pastor, mas eu ainda não consigo ter prazer em orar tanto tempo. Mas faz do tempo que você consegue um tempo de intimidade. Faz da pessoa do Espírito Santo. Busca intimidade. Espírito Santo, eu quero ir no nível de intimidade. Intimidade, quando um homem se apaixona por uma mulher e ele quer casar com ela, ele está dizendo: eu quero ser íntimo de você. Porque se eu quisesse uma cozinheira, na rua que eu moro tem muitos restaurantes. E por isso, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, se a nossa intenção é só se alimentar, é muito superficial. Se alguém casa com uma mulher, ninguém casa com uma mulher porque ela é uma boa dona de casa, ainda que isso seja um ótimo pré-requisito. Mas se você quiser a casa limpa, você não precisa de uma esposa, você precisa de uma faxineira, ainda que é muito bom que a esposa faça. Por isso, todas as vezes nós buscamos a Deus só por desencargo de consciência, que nós praticamos algo religioso, só para ter a consciência boa, pastor, só para mim ficar bem, isso me faz bem. É mais profundo que isso. Quando um homem resolve se casar com uma mulher, está dizendo: eu quero amar com você com intimidade, eu quero acordar do seu lado, eu quero ouvir você falando sem escovar o dente, eu quero ver seu cabelo sem chapinha, eu quero olhar nos seus olhos sem maquiagem. É isso que ele está falando. A mulher, quando fala: olha, eu quero casar com você, ela está te dizendo: eu quero me entregar sem reservas para você. Sabe o que intimidade fala? Intimidade fala de uma entrega sem domínio de reservas. Intimidade fala de algo que, olha, eu não vou colocar limite, eu vou me entregar para você completamente, não vai ter limite entre a gente. Um casal, quando desfruta de intimidade, um está dizendo para o outro: olha, eu quero me dar completamente para você. E é o outro se dando completamente, é um se dando completamente ao outro. Esse é o relacionamento de intimidade. É quando nós não colocamos mais restrições. Por isso, se você quer caminhar em intimidade com Deus, a primeira coisa, tire as restrições da sua vida. Tire aquilo que te restringe. Tire as restrições. Remova as restrições. Se existem restrições na sua agenda, adeque a sua agenda. Tire as restrições da sua agenda, porque a intimidade é se entregar sem restrições. Se há restrições no seu passado, resolva o seu passado. E é por isso que só pode ter intimidade. Paulo disse que a graça de Jesus. Quem está na graça está livre da condenação.
O passado dele não é restrição mais. A culpa e a condenação não é restrição mais. E aí Paulo diz: o amor de Deus. E aí quem desfruta do amor de Deus, ele sabe que ele é especial. E aí não tem restrição, porque ele sabe que ele é livre, que ele é amado e que ele é especial. E aí Paulo diz: agora você pode desfrutar da comunhão do Espírito, porque você tirou todas as barreiras. Eu não sei quais são suas restrições, eu não sei quais são suas barreiras, eu não sei nesse relacionamento de intimidade, mas nós vamos orar, porque nós queremos ter a compreensão da graça, para que haja a revelação do amor e para que haja o desfrute da comunhão. Eu quero orar por você hoje, porque ainda que esse seja um processo onde a comunhão é a última coisa, mas é o Espírito que opera, trazendo a revelação da graça, trazendo o convencimento do amor e manifestando-se através da comunhão. Quantos aqui desejam viver em comunhão com Ele? Diga aleluia. Quantos querem aplicar isso na sua vida? Eu não quero mais viver sem a comunhão dEle para nada, irmãos. Sabe o que eu tenho descoberto? A voz dEle é muito fácil de ser ouvida, porque nós andamos nessa santa parceria. Se você tem esse desejo, feche seus olhos onde você está.